Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da nossa aula: conhecer as propriedades dos compostos iônicos, identificar a aplicação de alguns compostos iônicos e praticar o conhecimento por meio de atividades. E aqui temos a estrutura cristalina do cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. E os questionamentos da aula: você sabe dizer o que é um composto iônico? Por que precisamos conhecer as propriedades dos compostos químicos? Ingerimos esta estrutura todos os dias. Você sabe como? Então vamos relembrar um pouquinho. O que é uma ligação iônica? São interações que ocorrem entre átomos, portanto, interatômicas, de elementos químicos para formar moléculas ou substâncias. Ocorre com a transferência de elétron do metal para o ametal. E os nossos compostos iônicos? O que são esses compostos iônicos? Denomina-se composto iônico aquele formado por pelo menos uma ligação iônica entre átomos de seus componentes, ou seja, da ligação ali que vem entre os íons. Que composto iônico eu sou? Você conhece isso? Você sabe qual é essa substância? Acertou quem disse sal de cozinha ou cloreto de sódio, o NaCl. Mas aqui estou na forma de cristais maiores ou, como a gente chama, o sal grosso. O NaCl na forma de estrutura cristalina, que é composta de diversas unidades aglomeradas ou células unitárias repetidas ao longo da cadeia e microscopicamente ele tem esse formato geométrico bem definido. Se você prestar bem atenção aí, quando você tem o sal grosso em cada, você vai ver que ele não é redondinho. Ele tem aí uma estrutura geométrica, a gente vê faces, né? Ou formação de cristais, como a gente diz. Vamos fazer a atividade 1? Olha só. A força de atração eletrostática é responsável pela união dos íons, onde cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Falando a um nível microscópico, tal atração entre os íons acaba produzindo aglomerados com formas geométricas bem definidas, representados pela figura a seguir. Qual a melhor definição para essa estrutura iônica? Que composto é formado a partir dela? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a pergunta principal é a seguinte, ó. Qual a melhor definição para essa estrutura iônica e que composto é formado a partir dela? Trata-se de uma estrutura cristalina ou retículo cristalino, sendo que a forma geométrica é um cubo, representando a estrutura de um composto iônico denominado de cloreto de sódio ou sal de cozinha. E se você observar com atenção aqui, você vê que o verde é o Cl e o roxo é o Na. Então vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos iônicos em geral. Então, propriedades são as características de um composto químico. Para um composto iônico, as características estão relacionadas a uma estrutura gradeada, denominada de retículo cristalino. Essa estrutura forma figuras geométricas e são constituídas por íons, cátions e ânions de cargas opostas. Como um composto iônico tem ao menos uma ligação iônica, a força predominante é a força eletrostática, que é a força de atração entre as cargas opostas. Então aqui a gente tem alguns exemplos de retículos cristalinos. Aqui temos o carbonato de cálcio e aqui temos o cloreto de césio. Então aqui, né, a gente tem uma forma bem cúbica e aqui a gente tem uma forma mais piramidal aí do carbonato de cálcio. A partir dos retículos cristalinos, os compostos iônicos adquirem as seguintes características. São sólidos à temperatura ambiente. Então, como eles são retículos cristalinos, cristais de forma geométrica, eles são sólidos à temperatura ambiente. Então, aqui a gente tem algumas representações de compostos iônicos. São compostos duros e quebradiços. Possuem ponto de fusão e de ebulição elevado, uma vez que a atração eletrostática entre os íons é muito forte. Assim, é necessário fornecer uma grande quantidade de energia para rompê-la. Por exemplo, o ponto de fusão do cloreto de sódio é de aproximadamente 850 graus Celsius. Então, como a força eletrostática ela é muito forte, a gente vai precisar de bastante energia para derreter aí os nossos compostos iônicos que estão, na grande maioria, aí na forma sólida. São bons condutores de eletricidade, quando em solução aquosa ou quando fundidos. E solução aquosa trata-se de uma solução em que o solvente, a substância que dissolve a outra, é a água. Então, quando eu tenho ele na forma sólida, por exemplo, o nosso sal de cozinha, ele não vai fazer a condução da eletricidade. Está na forma sólida, os elétrons estão ali retidos naquela estrutura cristalina, do retículo cristalino. Quando ele está fundido, ou seja, quando ele está derretido, aí a gente se desfaz dessa forma geométrica que, de certa forma, prende os elétrons e dá mobilidade para eles. Aí ele vai conduzir. A mesma coisa quando ele está em solução aquosa, ou seja, eu misturei o sal com a água. E aí, nessa dissolução aí, eu tenho mais liberdade de movimento dos elétrons e aí eu posso ter condução de corrente elétrica. A maioria dos sólidos iônicos são solúveis em água, ou seja, são dissolvidos pela água, e aqui a gente mostra a solubilidade do sal de cozinha, que é bem grande aí a afinidade entre o sal de cozinha e a água. Os compostos iônicos são encontrados facilmente em nossa rotina diária e aqui a gente tem a aplicação de algum deles. Então, o nosso cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é utilizado diariamente para salgar os alimentos, é utilizado para conservar esses alimentos, né? A gente tem bacalhau, por exemplo, que é conservado no sal. Pode ser utilizado para higienizar a boca, fazer gargarejos, utilizado na fabricação de shampoos, em solução isotônica para reposição eletrolítica corporal, que a gente chama lá o nosso soro caseiro, por exemplo, é uma solução isotônica que tem o sal de cozinha como um dos componentes. O bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, é utilizado como antiácido, pois neutraliza o excesso do suco gástrico produzido, faz parte dos componentes do que a gente chama de sal de fruta. É bastante usado na culinária como fermento, porque em contato com a água ele tem desprendimento de gás e aí ajuda, né, a crescer alguns tipos de massas. É utilizado na nutrição animal, na fabricação de extintores com produção de espuma. Outro composto é o fluoreto de sódio, o NaF. A temperatura ambiente é um pó cristalino e branco.
empregado na prevenção de cáries dentárias e na fabricação de cremes dentais, na fabricação de inseticidas e preservação da madeira. Vamos fazer a atividade 2? Olha que questão interessante. Em países frios como Estados Unidos, Canadá e países europeus, quando o inverno está muito rigoroso, costuma-se jogar sal de cozinha, o NaCl, cloreto de sódio, sobre o leito das ruas e estradas consideradas prioritárias ao trânsito. Esse fato pode ser observado quando assistimos filmes, séries ou até mesmo reportagens. A partir dos conhecimentos adquiridos sobre compostos iônicos, explique por que é realizado esse processo. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só. Então, como o cloreto de sódio é um composto iônico, apresenta como propriedade elevado ponto de fusão e de ebulição.
Desse modo, o sal de cozinha diminui o ponto de fusão da água ao nível do mar, que é 0 graus, fazendo com que os rearranjos atômicos não formem mais retículos cristalinos. Porém, nesse processo são adicionados ainda cloreto de cálcio e areia, aumentando o atrito entre a estrada descongelada e os pneus dos automóveis, assim evitando acidentes. Então, quando eu estou juntando o sal, de cozinha, o NaCl, com água, eu estou formando uma mistura. Essa mistura vai ter um ponto de congelamento, um ponto de fusão diferente de 0. Ou seja, aquela água não vai formar uma película de gelo por cima da estrada, uma vez que ela está em contato com o sal de cozinha. Além disso, colocando cloreto de cálcio e areia vai aumentar o atrito. E é muito importante que você tenha atrito do pneu do carro com a estrada para que ele não saia deslizando. Dessa forma, evitam os acidentes. Vamos fazer a atividade 3 agora? Tanto o ferro quanto o cloreto de sódio conduzem corrente elétrica quando fundidos. O que há no ferro e no sal fundido que possa explicar tal comportamento? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, tanto o ferro quanto o cloreto de sódio conduzem corrente elétrica quando fundidos. O que há no ferro e no sal fundido que possa explicar tal comportamento? Então, olha só, o ferro é um metal e por isso apresenta elétrons livres. Mais para frente vamos estar estudando sobre as ligações metálicas, justificando a condução da corrente elétrica. E aí o ferro conduz corrente elétrica, tanto fundido quanto sólido, porque tem os seus elétrons livres. Já no caso do cloreto de sódio, quando fundido, ele sofre o fenômeno da dissociação, ou seja, da separação dos íons, liberando assim os íons, que justifica a condução da corrente elétrica. Então, como dito anteriormente, quando ele está fundido, o retículo cristalino se desfaz e os íons ficam livres. Dessa forma, os elétrons têm mobilidade. E a corrente elétrica, a eletricidade, nada mais é do que o movimento dos elétrons dentro da substância. Vamos pensar um pouquinho sobre a aula? Trouxe aqui uma reportagem para vocês, para o acesso completo, só apontar o celular para o QR Code aqui ou clicar no link aqui embaixo. E a reportagem diz o seguinte: técnica de adsorção e troca iônica para melhorar a produção de açúcar é desenvolvida. Trabalho pertence ao Grupo de Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos da Universidade de Valladolid. Olha só, a ideia é otimizar os ciclos de operação em uma planta piloto industrial de adsorção e troca iônica, orientada à eliminação de compostos iônicos e descoloração de caudas no processo da fabricação do açúcar, a fim de aumentar o rendimento e a qualidade do produto final. Utilizamos essa tecnologia para eliminar compostos que interferirão no processo de fabricação ou porque diminui a qualidade do rendimento do processo. Então, a gente está falando aqui de açúcar, que não é um composto iônico, mas uma operação aí de adsorção e troca iônica vai ajudar no processo da produção do açúcar, eliminando compostos que interferem na qualidade e rendendo mais aí o processo de fabricação. Na aula de hoje, conhecemos as propriedades dos compostos iônicos, identificamos a aplicação de alguns compostos iônicos e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês numa próxima aula. Até mais!